É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde, no sábado, 3 da tarde, aqui na sintonia da 95,3 FM, da Rádio Fiscar. Você já sabe, tem o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho uma convidada super especial que eu vou apresentar daqui a pouco para você. Convido você para acompanhar esse programa, para acompanhar o Subtexto de hoje, também no YouTube. Você que está acompanhando essa super entrevista aqui na 95,3, escutando diferente, você pode ver diferente também. É só você vir para o YouTube, se inscreve lá no canal Glauco Keller e você acompanha essa entrevista em áudio e também em vídeo. Semanalmente, como você sabe, passam por aqui artistas das mais variadas artes. A gente fala muito sobre arte, sobre cultura, sobre educação e hoje o bate-papo é com uma artista visual formada pela UFO. Eu estou falando da Beatriz Pagano Couto, que gentilmente vem bater um papo comigo aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Beatriz, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Beatriz, você é ribeirão pretana e agora veio passar frio aqui em São Carlos, é isso? Exatamente. Tanto que todas as vezes que eu tô voltando para Ribeirão, eu tô passando assim um problema com essa diferença de temperatura, porque eu me acostumo um pouco com São Carlos, vou para Ribeirão e aí tá super abafado, super quente e vai alterando totalmente. Eu saio aqui cheia de roupa de frio, chego lá, não tem roupa para usar porque tá super calor. Então, assim, tá sendo momentos novos na vida, né? Tô morando aqui em São Carlos já tem alguns meses, mas super aberta, assim, a essa temperatura que eu acho mais gostosa, que é de Ribeirão. Ribeirão é excessivo. Eu lembro que É. quando, quando eu fui começar a trabalhar em Ribeirão, eu trabalhei lá 10 anos, né? Eu fui Uhum. fazer um exame médico admissional e tava um calor, assim, tipo uns 35 graus. E eu me lembro muito bem, eu comentei com o médico, e aí ele falou assim: Ah, hoje tá fresquinho ainda. Eu falei: Meu Deus do céu. Eu lembro, Imagina. eu lembro pequena, um calor de 42, tipo 9 horas da noite. É uma coisa assim, louca, louca, louca. E a gente passa por essas crises naturais, né, com temperaturas altíssimas. Ao mesmo tempo, dias que a gente fala que parece São Paulo, né, que às vezes faz um friozinho de manhã, depois da tarde aquele calor, à noite abafado. Então, loucura. Beatriz, você citou aí na sua fala a sua infância, né? Em que momento você começou a se interessar pelos lápis, pelas cores, pelo desenho na sua infância? Então, a minha bisavó era pintora, não uma pintora super renomada, mas assim, relíquias de família são os quadros dela. E ela faleceu quando eu ainda era bem pequena, eu acho que foi 2003, 2004, eu não me lembro, mas a gente tinha uma conexão muito legal e a minha avó e minha mãe sempre gostaram muito de arte, sempre incentivaram. Eu sempre me espelhei nas duas, tipo, para incentivar esse lado cultural lá em casa, porque a minha mãe é publicitária, então esse lado criativo já tá dentro de mim de certa forma. E eu sempre gostei de pintar, de desenhar, sempre foi uma coisa muito minha, sabe? E aí eu comecei estudando numa escola que incentivava aquela coisa do ensino básico de desenvolvimento de dia nacional, de feriados e tal, que a gente faz um desenho aqui, um desenho ali. E depois eu acabei indo para uma escola que era a Escola Tarsila do Amaral, que eu acho que 2 anos depois fechou, porque era uma escola bem pequena e eu acho que não conseguiu se segurar. Mas era totalmente focada em arte. E eu fiquei encantada. Eu era assim absurdamente louca pela escola, por todos os eventos que a gente fazia, eventos culturais, eventos de arte. E eu acho que foi um lado assim, eu não consigo me ver em momento algum sem ser artista de certa forma, sabe?
Então, eu acho que sempre vai ser um lado da minha vida, uma parte muito importante, e sempre foi. Mesmo quando as minhas lembranças de infância sempre tem um pezinho em arte. Já tive que fazer trabalho para a prima minha que ela falava, vai, você desenha melhor. Eu com 6 anos indo fazer bonequinho para ela, porque era difícil para ela. E aí ela chegava na escola, nossa, tá muito diferente do que você faz. Mas é uma coisa assim que tá dentro de mim, é uma extensão da minha vida. Que bonito, é uma extensão da minha vida. Eu sou o Uhum. Glauco Keller, esse é o programa Subtexto e hoje eu recebo aqui na bancada virtual do programa a artista visual Beatriz Pagano Couto. E você que está acompanhando a gente aqui na sintonia da 95,3, na sintonia da Rádio Fiscar, você pode também acompanhar esse programa, esse super bate-papo no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você vai encontrar essa e outras entrevistas da galera que passa aqui pelo programa Subtexto. Ô Beatriz, e aí no terceiro ano do ensino médio você não tinha outro caminho, você falou, é isso mesmo que eu quero fazer, Na bacharelado em artes verdade, visuais, ou não? na verdade eu tinha. Aquela coisa, eu acho que a gente é muito perdida ainda, né, com 17 anos para entender exatamente o que você quer fazer para o resto da sua vida. E eu comecei a prestar os treineiros, né? O Enem treineiro desde o primeiro colegial. E ia me desenvolvendo ali, mas eu nunca fiquei pensando tanto em o que eu queria fazer. Sempre gostei, desenhava no meio da aula, aquela coisa. Mas a hora que eu virei para minha família e perguntei, questionei sobre isso, eles falaram: ah, faça arquitetura, porque eu acho que faz um pouco de sentido você trabalhar um pouco com desenho. E eu também sempre gostei um pouco de exatas, eu sempre fui bem, me dei bem com matemática, física na escola. E acabou que eu fui para as artes visuais nos 45 do segundo tempo. Eu prestei todos os vestibulares que tinham que colocar o que você ia prestar antes de prestar de fato o vestibular. Eu coloquei arquitetura, não passei em nenhum, prestei em todas as federais, estaduais, públicas possíveis, e não passava de jeito nenhum. Só que nos 45 do segundo tempo, eu lembrei que no ano anterior, eu fiz cursinho, né? No ano anterior, eu namorei muito nos dias do SISU as faculdades de artes que tinham as opções. E eu vi ali, aí falei, nossa, Uberlândia era uma opção para mim de toda forma. Eu cheguei a passar, na verdade, em arquitetura na Federal de Goiás, mas eu achei muito longe para eu sair de Ribeirão Preto e ir para uma cidade de Goiás que não era na capital, não era em Goiânia, era em Goiás Velho. E eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar mais um pouco. E aí eu cheguei no SISU, último dia, teve problema com o SISU, o site caiu. Então aconteceu que abriram mais um dia de inscrições para você decidir que faculdade faria. E eu acabei falando com a minha mãe, com a minha família, e falei: será que eu não posso fazer? Eu consigo passar direto? É uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, que eu acho que eu vou ser muito mais feliz de fazer para além da arquitetura. E hoje, na verdade, eu não me vejo fazendo arquitetura de maneira alguma. É muito engraçado. E aí eu passei e fui para lá, assim, na cara e na coragem, nunca tinha morado sozinha, e aquela coisa louca de faculdade, e muito bom, faz parte da vida, e foi, assim, maravilhoso. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto e hoje eu recebo a artista visual Beatriz Pagano Couto, que fala um pouquinho da sua história, a descoberta dos lápis, a descoberta das cores, a descoberta dos desenhos, a descoberta
da arte visual como uma profissão para ela. Você que está acompanhando a gente aqui em 95,3 na sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô Beatriz, perdão, e você, a partir do momento em que você entrou na faculdade, você passou a pensar nas artes visuais como uma profissão. E Uhum. olhando a tua obra, inclusive o nome que você escolheu, né, a retirada do D do gerúndio, né, de pagano de artista, é muito sensacional a brincadeira que você fez Sim. com o seu sobrenome. Pode procurar pagano de artista que você vai encontrar a Beatriz no final desse bate-papo, ela vai falar. Mas você trouxe um olhar para o corpo, é bastante evidente, né? Mãos, pés, para a mulher, e também um olhar científico, um olhar para a Sim. natureza. Esse olhar vem da admiração de olhar para a natureza, de onde vem essa coisa de desenhar bicho, enfim, de dialogar com a ciência. Eu não sei exatamente em que momento isso surgiu, mas no meu começo lá em Uberlândia, quando eu me via muito sozinha, o que acalentava um pouco meus dias era desenvolver esse meu lado mais científico. Ouvir os pássaros, eu morava num pensionato, então eu tinha várias maritacas que apareciam lá durante o dia. E para mim desenvolver esse lado de um desenho de pássaro e tal me acalmava de certa forma. Eu estava em tratamento para ansiedade, então eram momentos já muito ansiosos, né? Mas esse lado meu, eu não sei em que momento eu senti mais necessidade de desenvolver. Mas eu comecei a desenvolver e durante a faculdade eu tive algumas matérias que puxavam um pouco da parte de biologia. Então eu fiz matérias que eram interfaces da arte e que assim me abriram um pouco mais o olho para o lado do desenho científico, da ilustração científica. Acabei me envolvendo com bolsas de extensão, no Museu de Biodiversidade do Cerrado, lá da UFO. E então, assim, eu não sei em que momento, assim, é muito louco. Não consigo dizer quando começa. Mas eu Beatriz, é só. curioso, né? Quando você fala em desenho científico, hoje parece muito óbvio para a gente, né? Para qualquer tipo de catalogação científica, você tem a Uhum. fotografia, você tem o vídeo, né? Mas o lado artístico, por exemplo, do Darwin, né? Foi essencial para que a gente conhecesse as espécies, né? Ou seja, os gêneros profissionais, se é que eu posso chamar assim, né? Uhum. Dialogam de uma maneira tão íntima, e às vezes a gente acaba colocando em caixinha, né? E separando eles, né? Mas eu queria focar especificamente no conceito de artes visuais. Você não se considera uma pintora? Não, eu sou uma artista visual, porque quando eu entrei na faculdade, eu achava que era ainda aquele conceito de artes plásticas, que a gente ia lidar com escultura, pintura, mas as artes visuais, elas ultrapassam muitas barreiras e elas se desenvolvem de acordo com o desenvolvimento do mundo, né? Porque não tem como a gente chamar de artes plásticas o que hoje a gente traz para o mundo digital também. Eu entendo um pouco mais as artes plásticas, o que a gente bota a mão na massa ali no material direto, enquanto a arte digital a gente tem um meio para chegar até, a gente precisa de materiais específicos que a gente pode reutilizar várias vezes para desenvolver nossos projetos online, enquanto as plásticas eu sinto que a gente precisa de
de materiais mais... Palpáveis, talvez tocáveis, né? E Talvez seja aí isso, não sei. eu achava que eu ia entrar na faculdade e ver várias pessoas e todo mundo ia saber desenhar. E aí eu cheguei e tomei um baque assim super grande, porque como assim ninguém, e tem gente aqui que nunca pegou num lápis direito? Porque acaba que no meio da faculdade a gente tem essa abertura para se desenvolver no lado que a gente quer, se a gente quiser na parte mais da curadoria ou da fotografia, do desenho de fato, da escultura, enfim, a gente passa por vários âmbitos ali da arte. E então, assim, várias pessoas vão para esse lado para desenvolver o lado fotográfico. Eu trabalho com uma menina que faz imagem e som na UFSCar, e eu vejo que também ela tem um pouco mais do audiovisual, né? Que a gente não tem tanto lá nas artes visuais, mas ainda assim que é uma coisa que se assemelha de certa forma. E eu acho muito legal perceber quantas faculdades desenvolvem o lado da fotografia, né? A publicidade, o marketing em si, a audiovisual, imagem e som, artes visuais. Então, assim, a pessoa que quer se desenvolver na fotografia, para além dos cursos por fora que quiser fazer, eu acho que é uma maneira de pensar a arte de outras formas e conhecer novos artistas. Eu gostava muito de pegar muitas matérias teóricas que tinham uma parte de desenvolvimento pessoal, sabe? Então eu pegava bastante ateliê em que a gente era apresentado para muitos artistas que eu nunca tinha nem conhecimento, porque querendo ou não, a gente fica muito preso na nossa bolha. E ter esses papos sobre arte, para mim, fazem muita falta, porque aqui eu acabo falando só com meu namorado, porque ele gosta também. Mas não é assim uma coisa que eu discuto e sou apresentada para novos artistas e apresento artistas que eu já conheço. Então, esses papos que eu gosto de imaginar que são essenciais assim para a faculdade, para o desenvolvimento pessoal. E eu acho que são uma das coisas que mais me fazem falta, né? Mas como eu me vejo hoje é como artista visual. Então eu posso ter esse leque de abertura de seguir para vários lados que eu quiser, entendeu? Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, todo sábado às 3 da tarde, você sabe que eu recebo um convidado, uma convidada super especial para falar de arte, para falar de cultura, para falar de educação. Hoje a nossa entrevistada é a artista visual Beatriz Pagano Couto, que fala agora um pouquinho do conceito das artes visuais, o que são as artes visuais, esse diálogo que as artes visuais hoje têm com a arte digital. E você pode acompanhar essa entrevista também no YouTube. É só você ir lá para o canal Glauco Keller, se inscrever e acompanhar essa super entrevista, entre outras que tem lá também. Ô, Beatriz, você é uma pessoa de rotina? Você fala, esse horário eu preciso fazer isso, ou não? Você se espera a inspiração chegar? Como que é assim o seu dia de maneira geral? Eu hoje em dia não estou trabalhando tanto com arte ou desenho, que é a coisa que eu mais gosto de fazer dentro das artes visuais. Eu faço encomendas, então assim, eu falo que eu sou uma mulher de três trabalhos. Então eu sou dona de casa, eu trabalho com mídia social hoje em dia, com esporte, então estou desenvolvendo mais a parte de fotografia e eu faço encomendas por fora, então ultimamente eu ando fazendo animais, majoritariamente, mas já fiz também muito retrato. E assim, eu vou encaixando, não tenho assim uma rotina 100%, mas assim, toda semana eu organizo uma agenda para
entender que horários que eu vou conseguir fazer essas coisas e, além de tudo isso, tirar meu tempinho de lazer ali no final do dia. Mas eu não me forço a desenvolver meu lado artístico quando eu estou muito cansada. Porque às vezes a gente precisa muito desse descanso para poder fazer nosso melhor. E eu sempre termino um desenho falando: nossa, eu poderia ter feito melhor, mas eu fiz o que eu pude com aquilo que eu tinha e estou satisfeita. Poderia ter ficado melhor e eu sei que eu consigo fazer mais, mas no momento é o que eu consigo dar. E eu acho que a arte é isso, é sobre a gente entender que as coisas vão sair do controle e que a beleza também está nisso. Exatamente, né? O mundo, os dadaístas já falavam, né, que o mundo não tem ordem. Por que que a minha poesia, por que que a minha arte precisa ter, né? A arte também, ela não precisa ser tão planejada assim. E, Exatamente. historicamente, na arte, eu sempre cito que a arte funciona de várias maneiras, né? A Clarice Lispector, na escrita, ela sentava e discorria, escrevia, não lia depois o que ela escreveu. Acabou aquilo para ela. O João Cabral de Melo Neto pensava, analisava. Alguns críticos dizem que ele planejou a própria obra, ele não planejou simplesmente escrever o Morte e Vida Severina como sendo um rosário, que o Severino ia descer do Nordeste para cá. Não, ele planejou a obra, quer dizer, é admirável isso. E os dois modelos funcionam, né? Isso que é muito bonito, né? Não existe regra. Mas eu queria tocar num ponto mais pessoal seu. Você falou, eu preciso ter o meu lazer. Qual que é o lazer da Beatriz Artista? É engraçado falar isso, né? Mas às vezes desenvolver uma arte que não esteja nos planos de entregar ela a outra pessoa, fazer arte para mim. Também cozinhar alguma coisa diferente, que é uma coisa que eu gosto, para além da cozinha do dia a dia. E eu sou assim, aqui em casa a gente gosta muito de visitar padarias novas, então a gente tira às vezes uma manhãzinha, um momento de lazer nosso, porque, né, como o meu namorado trabalha bastante, a gente acaba não tendo tempo nem de tomar café da manhã juntos. Então acaba que essa coisa de conhecer lugares novos, por eu estar numa cidade nova, eu gosto muito de ir atrás de restaurantes e comidas diferentes para a gente experimentar. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais estou gostando no momento de fazer. Mas essa coisa de fazer arte para mim é uma coisa tão satisfatória. Isso me completa em momentos que eu achava que eu nem precisava me completar comigo mesma. Eu acho que também é um olhar para dentro da gente, sabe? E você lê, você ouve música, você dialoga com outras artes também, nos momentos de lazer, enfim, para, sei lá, para produzir. Quando você está desenhando, você está ouvindo música? Que música você ouve? Então, eu ouço música, eu sou bem eclética, mas enquanto eu ouço música, enquanto eu desenho, eu gosto muito de ouvir indie ou MPB. E aí isso vai assim para todos os lados possíveis. Às vezes eu ouço um indie mais triste, um popzinho, mas para assim, gosto de às vezes ouvir até um sertanejo para antigos para sair desenhando e cantando junto, porque eu acho que faz parte e às vezes eu tô só desenhando e tem música pela casa, porque tem caixa de som, então vai tocando durante o dia, eu vou fazendo uma coisa, meu namorado vai fazendo outra e os dois ouvindo a mesma música. Então, para mim, assim, música é o essencial para eu fazer uma arte e eu gosto muito de ouvir coisa enquanto eu trabalho, às vezes eu ouço podcast. Então, também depende se eu estiver sozinha, às vezes rola um podcast de crime que eu adoro, ouvir uma história diferente. E eu acho que
quando a gente está sozinha, eu gosto muito de ouvir vozes de outras pessoas ali falando coisas que eu sinto que são interessantes. Então, é nesse lado que eu me apego. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto, e hoje eu recebo a artista visual Beatriz Pagano Couto, que fala um pouquinho agora sobre as suas práticas mais pessoais, o seu lazer, o que ela, a Beatriz artista, gosta, que tipo de arte ela gosta de consumir e não simplesmente de produzir. Você que está acompanhando a gente aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, para você escutar diferente, você pode ver diferente também, vem aqui para o YouTube, se inscreve no canal Glauco Keller e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. Ô Beatriz, você se enxerga como daqui a 5 anos? Como estará a Beatriz? Vamos fazer um exercício de futurismo aqui. O que você quer fazer? Você tem um plano, assim? Você fala, poxa, eu gostaria de fazer uma exposição em tal lugar, eu gostaria de trabalhar em tal lugar, eu gostaria de estar fazendo alguma coisa. Assim, você já pensou nisso ou não? Então, eu tinha um plano que foi totalmente por água abaixo, porque ano passado, enquanto eu fazia meu TCC, eu prestei vestibular de novo para fazer biologia na UFSCar, para desenvolver esse lado da ilustração científica. Porque para você ser um ilustrador científico, você precisa ter a biologia de um lado e as artes do outro. Muitas vezes as pessoas fazem o contrário, começam na biologia e fazem um mestrado em arte e desenvolvem mais esse lado. E eu fui do contrário, eu acabei passando na UFSCar, mas vim morar junto, precisava arcar com contas da casa, e aí eu tive que deixar esse sonho de lado. Não sei se eu vou seguir ele mais para frente. Eu acho que eu tô sem planejamento daqui a 5 anos, sabe? Eu acho que eu me vejo desenvolvendo minha arte, como sempre, de uma maneira pessoal. Eu gostaria muito de conseguir divulgar melhor essa arte. É uma coisa que eu penso. E manter e começar a trabalhar em quadros maiores, em desafios maiores, porque a gente acaba se pegando daquela folha pequenininha e ao mesmo tempo que é tão bonito você ver uma coisa tão grande que às vezes eu até sonho em pintar coisas, que eu tô pintando coisas assim imensas, que eu termino e falo, nossa, olha que lindo isso. Foi inclusive essa noite, essa madrugada eu sonhei que eu tinha pintado um quadro muito grande, eu terminei, chamei todo mundo para olhar e eu falei, nossa, me faz falta, sabe? Essa coisa monumental. Mas não sei, eu sou muito aberta ao que chega em mim. Eu acredito um pouco em destino, sabe? Se for para acontecer, vai acontecer. As oportunidades vão bater na porta. E se não baterem, eu vou atrás. E eu quero continuar. Hoje eu estou trabalhando com esporte, né? E eu estou Fala um gostando. pouquinho do seu trabalho com esporte. Como é que é? Eu trabalho numa agência de marketing aqui em São Paulo, de marketing digital, e essa agência atende o SESI da região. Então, eu trabalho com a equipe de triatlon do SESI São Carlos, a equipe de basquete feminino do SESI Araraquara e a equipe de handebol masculino do SESI Araraquara também. Então, eu faço visitas semanais, então eu também viajo ao trabalho uma vez por semana, para acompanhar os treinos e o que precisar, conversar com eles e tal, mas hoje eu estou numa parte mais organização e desenvolvimento, eu não faço a parte de design gráfico, né? Mas a parte criativa de pedidos, briefings e tudo mais, eu mando e o designer da agência desenvolve, então organização de rede social e tal, eu acho que isso é uma coisa que também eu aprendo muito para fazer nas minhas redes sociais, no Pagando de Artista e desenvolver esse lado. Então, assim, eu trabalho com esporte, eu gosto muito, é muito legal ver as histórias que você tem dentro do esporte. O SES é uma organização
muito grande e com histórias maravilhosas. E a cada semana que passa, a gente conhece um pouquinho mais, né? Porque uma vez por semana, indo pessoalmente, ainda é pouco para a grandeza que é cada time, cada modalidade e cada pessoa que está dentro dessa modalidade. Então, eu ando aprendendo muito e gosto muito de trabalhar com eles. É um contrato anual. Então, assim, não era nada do que eu imaginava trabalhar, mas eu já joguei handball por muitos anos, né? E eu, assim, estou completamente vendida para esse trabalho. E eu acho que as encomendas de desenho, elas suprem um pouco mais desse lado de manual mesmo meu, porque lá eu lido mais com a fotografia. Mas eu Ô, acho que Beatriz, você tem um. Desculpa te interromper, você ia falar mais alguma coisa? Não? não, sem Eu ia problema. te perguntar se você tem uma obra favorita, um desenho que você fez e tá assim no coração. Você fala, puxa, isso aqui eu acertei, ficou legal. Então, meu TCC, eu criei, eu acho que é muito interessante isso. Eu criei uma exposição dentro de um laboratório-galeria lá da minha faculdade, que é uma mini galeriazinha no segundo andar do meu bloco da UFO. E geralmente no TCC da UFO, a gente pode ou fazer só a parte teórica ou a parte teórica e prática, que foi o que eu fiz. Então, eu desenvolvi uma exposição para falar sobre o meu nascimento, que teve várias reviravoltas ali. Minha mãe foi mãe muito nova, minha mãe escondeu a gravidez e eu fiz uma releitura do meu nascimento com as histórias de todos os meus familiares e com uma árvore genealógica, que foi a parte de desenho. E aí eu fiz. Ai, sei lá, eu acho que tudo encaixou tão bem, sabe? Porque você entrava na galeria, do lado esquerdo tinha a árvore genealógica para você começar a entender mais ou menos. E o único bebezinho ali era eu, e eu fiz todos eles com a aparência que eles tinham na época que eu nasci, mais ou menos. E aí depois você passava para o relato da minha mãe, com algumas perguntas que eu fiz para ela. E tudo isso se interligando com uma linha de lã vermelha. Então foi assim uma coisa que casou tão bem, sabe? Eu acho que fechou muito bem todo o trabalho e explicando que entendo hoje e vejo a minha mãe na época. Minha mãe foi mãe com 20 anos, assim, engravidou com 19. E eu não julgo ela pela gravidez dela, eu enxergo ela como uma menina de 19 anos grávida e abraço tudo que ela passou e não julgo qualquer vontade dela naquela época. Meus pais não eram um casal para terem tido um filho, nem nada. E eles tiveram brigas durante a gravidez. E eu fecho com o depoimento do resto da minha família. Então, tem meu pai, minhas duas avós que são vivas, meus tios-avós, minhas tias e meus tios, que todos eles participaram. Então, para mim foi muito especial, porque até pessoas que eu não imaginava que iam participar, iam topar participar, estavam lá abraçando e me trouxeram histórias assim, um carinho que eu sabia que eu recebia, mas foi tão explícito, foi tão gostoso nesse final de ciclo meu da faculdade. Então, assim, eu não tenho o que falar. O meu TCC é minha obra-prima, por enquanto. Nossa, que bonita essa história. Você se conhecer, conhecer a própria história a partir do olhar do outro, né? A partir do olhar dos familiares, reconstruir isso. Muito, muito legal mesmo. Fiquei curiosíssimo para
para conhecer. Beatriz, a gente está chegando ao final do programa Subtexto. Eu queria fazer duas perguntas para você, para a gente encerrar. E a primeira é se você se considera mais observadora ou mais criativa. Eu acho que eu sou mais criativa no momento. Já fui mais observadora, mas assim, hoje em dia eu sinto que as coisas passam muito batido na nossa mente, muita informação durante o dia. Então eu sinto que hoje meu lado criativo está mais em alta, mas eu acho que é uma coisa bem mutável. Depende do momento também, eu tenho muito, Exatamente. muito isso. É curioso, né? A minha arte é a literatura, né? Eu escrevo e eu, quando eu tô na roda viva que o Chico Buarque falava, né? Eu não, a minha criatividade parece que desaparece, eu preciso fazer o trabalho braçal da vida, né? E aí, nas férias, a partir do momento que eu vou desacelerando, eu vou tendo tempo de enxergar o Uhum. detalhe, né? E eu tenho muito claro para mim que o escritor, ele é um grande observador, ele retrata as pessoas, ele retrata o mundo que o envolve, e para isso ele precisa ter o olhar do tempo, né? Ele precisa ter tempo para olhar, na verdade, né? E às vezes a Uhum. gente não tem. E eu queria perguntar para você, para a gente finalizar, quem quiser conhecer o seu trabalho, Beatriz, como que faz, como que acessa? Poxa, quero fazer um retrato meu, adorei o trabalho da Beatriz, quero contratá-la, como é que faz? Como é que acha você? Nas redes sociais, meu Instagram é Pagano de Artista, né? Pagano.d.artista, uma brincadeira com o meu sobrenome. Eu acho que assim, hoje em dia eu tô mais nessa rede social, mas eu tenho o Behance, que é uma rede social mais focada em arte também. Eu não sei exatamente se eu tô como Pagano de Artista ou Beatriz Pagano, mas eu acho que procurando por Pagano vai achar de toda forma. E qualquer coisa que precisar, se quiser organizar uma encomenda, falar comigo, pode mandar uma mensagem pelo Instagram mesmo, que eu respondo na hora. E eu acho que é isso. É isso, essa foi a Beatriz Pagano Couto, ela é artista visual, ela contou um pouco da história dela e eu convido muito você a conhecer a obra da Beatriz, né, nas redes sociais, em todos os caminhos possíveis, porque é muito legal. Você vai certamente se surpreender, não simplesmente com a capacidade de observação, com a criação, mas com a capacidade de reprodução daquilo que ela está vendo, porque tem coisas muito bonitas e que atraíram muito os meus olhos. Eu adorei o trabalho da Beatriz e adorei também a participação da Beatriz aqui no programa Subtexto. Beatriz, obrigado. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Obrigada, Glauca. Adorei participar. É isso, eu sou o Glauco Keller, eu fico por aqui, mas como você sabe, na semana que vem, sábado às 3 da tarde, aqui na sintonia da Rádio Fiscar, tem mais um programa Subtexto com mais um convidado, uma convidada falando de arte, de educação e de cultura. Eu espero você sábado, então, às 3 horas, aqui em 95,3. Grande beijo, até lá, tchau, tchau.